Vamos nós. Creuza Toledo, ó, quanta honra, hein? Hoje tá bom o negócio. Bom, o jogo é carnavalesco, eu não tô com o jogo aqui, que eu já fiz a devolução, né? E é um jogo que emula a apuração das escolas de samba do Rio de Janeiro ou de qualquer lugar, você dá o nome da escola, né? Eu não trouxe o jogo, porque eu já devolvi, é um jogo emprestado, né? Eu peguei emprestado com meu amigo Daniel Conde, né? Tomara que ele apareça aí. E essa live, ela promete, porque tem umas pessoas aí importantes no samba carioca que vão entrar aí, né? Dux, boa noite. Vamos falar de carnavalesco hoje. Eu não estou com o jogo aqui, mas a gente vai falar do jogo. O jogo é um monte de dados, né? Coloridos, 150, 180 dados diferentes, né? E você joga uma quantidade de dados toda vez para poder fazer um draft de dados, uma escolha de dados, né? Eu, Dani Bom, boa noite. E essa escolha de dados é para você justamente colocar os dados ao longo dos 9 quesitos que são da escola de samba, né? Então você, teoricamente, é o organizador da escola de samba e vai selecionar os dados para colocar nas alocações. Você pode colocar os dois dados no mesmo quesito ou em quesitos diferentes, tanto faz. São 9 quesitos, né? Então, comissão de frente, mestre de sala e porta-bandeira, enredo, alegorias, adereços, fantasias, evolução, harmonia, bateria e samba enredo. E cada um desses quesitos tem que ter uma regra respeitada, né? E é para todos. Então a sua escola tem isso aí, a outra escola, mas obviamente você vai escolher dados e vai escolher dados de outra cor, com outros números que outras pessoas estão colocando, né? É um jogo muito bonito, um jogo de 2022, do Ron Holiday. Eu não estou com o jogo aqui, como eu já falei, eu já devolvi o jogo, né? Eu peguei para gravar. E é um jogo que eu não tenho na minha coleção por um único motivo. Essa seleção de dados, eu já fiz episódios, por exemplo, do jogo Sagrada, que é um jogo que tem essa mecânica de você escolher os dados, né, e alocar os dados coloridos aí numa determinada organização, seguindo determinada maneira. Esse jogo carnavalesco, ele é um pouco trabalhoso, porque você fica tenso de tentar montar o melhor esquema possível. Porque, por exemplo, na comissão de frente, você vai colocar todos os dados de uma cor. Você vai ter 4 dados por quesitos, né? Então no final você vai ter alocado 36 dados e esses 4 dados têm que ser da mesma cor. Mas a pontuação dos dados tem que ficar entre 10 e 15. Então você tem que tomar cuidado com o dado que você está draftando, né? Os dados vão de 1 a 6, né? São os mesmos quesitos da vida real, ou seja, seguidos pelas escolas do Rio de São Paulo, exatamente. São os 9 quesitos, né, que existem. E existe uma variante no jogo que você sorteia um dos quesitos para ele ser o desempate. Mas na verdade ele já tem alguns critérios que coloca, por exemplo, as cores do mestre sala e porta-bandeira. Se você tem mais dados daquela cor, você já está na frente do outro, né? Então tem os critérios próprios do jogo para empate. Mas é muito difícil empatar, né? Cada quesito vale 10 pontos. E se você seguir exatamente o que o quesito manda, você faz 10 pontos. Se você não conseguir cumprir aquilo que o quesito quer, aí existe um desempate, né? Vamos dizer, uma nota diferenciada, né? A soma dos dados, tem uma tabelinha na escola, e a soma dos dados está lá os valores, né? 11, 12, 13, 14, 15, até 22, e tem uma pontuação que varia aí de 0 a 9, né? E aí ela cresce e decresce. Então, se você pegar, por exemplo, algumas tabelas dessa, né, que você tem para colocar no tabuleiro, você tem, por exemplo, o número 15, o número 16 equivale aí a 4 pontos, né? Então, se você chegar perto do 20, você vai fazer aí 8 pontos. Mas quando você passou do 20, chegou em 22, 23, aí cai de novo, vai para 4, 3 pontos, né? E existem pontos que você ajusta de acordo com cada quesito. Então, por exemplo, a comissão de frente são 4 dados iguais. Se você pegou 3 dados iguais, você faz 3 pontos. Além da pontuação dos dados, né? Então você tem uma pontuação diferente, menos que 10, mas você pode chegar perto aí, 7, 8 pontos, né? O mestre sala e porta-bandeira. Você tem que pegar 4 dados, sendo que 2 de cada cor, né? Então, por exemplo, você pega 2 amarelos e 2 azuis. Mas os dados que são de uma mesma cor, eles têm que ter um número par e o outro par, o número ímpar, né? Então você pegou, por exemplo, amarelo, 2. 2 dados com o número 2 em amarelo, né? Você vai pegar o número 5, por exemplo, azul, né? Então 2 dados com azul 5 e 2 dados com 2 amarelo.
par e ímpar e obrigatoriamente as cores separadas, né? Você tem que fazer isso para fazer nota 10, né? Enredo. Você tem que pegar aí 4 dados que estejam presentes, né, idênticos a qualquer dado que você tenha colocado na escola inteira, nesses outros quesitos, certo? Alegorias, adereços e fantasias são 2 quesitos que andam juntos. Os dados têm que ser de 4 cores diferentes, tem que ser dados de cores diferentes, números diferentes e tem que ser idênticos, né? Então, os quesitos, os 4 dados que você colocou na alegorias e adereços, você tem que colocar os mesmos 4 dados na fantasia. Obviamente, você não está jogando sozinho, você está jogando numa mesa aí com 2, 3 ou 4 outros jogadores. E todo mundo está escolhendo dado. E assim, é muito difícil, se você estiver marcando, né, tentando pegar dados para atrapalhar o coleguinha, você fazer essa configuração. Você tem que pensar no seu, mas tem que ver as outras escolas. Porque se a escola está pegando muito dado amarelo e você precisa de amarelo, não vai sobrar para você, né? A evolução é bem simples, você pega números sequenciais, 1, 2, 3, 4 ou 3, 4, 5, 6, você tem que pegar os 4 dados em sequência, certo? A harmonia. A harmonia são 4 dados idênticos. Então os 4 dados, por exemplo, dados laranjas, né, 4 dados laranjas com o número 5. Os 4 dados são iguais, certo? Na bateria, você pega números iguais, não interessa a cor, né? São 6 cores diferentes, 6 ou 7 cores diferentes, então dá para você fazer uma bagunça danada aqui, né? E você seleciona uma quantidade de dados, né, de acordo com o número de jogadores. Então, por exemplo, para um jogo de 2 jogadores, você seleciona previamente, você pega 10 dados e joga numa torre de dados, e você tem 10 dados ali para escolher, né? Cada jogador vai pegar 2 dados e vão sobrar dados. Esses dados voltam para o saquinho para serem sorteados e colocados depois, né? O samba enredo, para mim, é o quesito mais diferente, porque você tem que ter no samba enredo dados de uma determinada cor ou dados com um determinado número que não foram utilizados ao longo da escola inteira. Então, por exemplo, se você pegar dados vermelhos, vai pegar 4 dados vermelhos e você não usou dado vermelho em nenhum outro lugar da escola, certo? Ou então você pegou o número 2, você utilizou 4 dados números 2, independente da cor, mas você, ao longo da escola, você não utilizou o número 2, certo? E aí você tem 10 no quesito. Então é um jogo muito interessante, porque lida com o carnaval, né? Então o jogo é bem bonito, é bem colorido, os dados são bem coloridos, né? E tem essa coisa de você ter que pensar direitinho, mas é um queima-mufa danado, porque você tem que escolher os dados. Não é difícil o jogo, mas você tem que prestar atenção e às vezes isso te causa uma ansiedade, né? Porque, pô, eu queria muito dado azul e tem que ser um azul 3, mas não tem azul 3, já pegaram ali o outro azul, então não tem azul, eu não vou pegar dado azul, vou ter que pegar um dado verde, vou ter que adaptar. Flavinha, boa noite. Estou falando de carnavalesco. Os meninos estão atrasados, né? Não sei se eles vão conseguir chegar, né? Estou ansioso aqui. A promessa de carnavalescos entrando aqui nessa live, mas até agora nada. Vamos ver. Uma hora eles aparecem aí. Então, esses 9 quesitos são os 9 quesitos que existem na escola de samba. Então, ao longo do vídeo, né, do episódio, se vocês não assistiram, está salvo aqui no Instagram e também no YouTube, né? É um jogo que fala disso, né, do carnaval e da apuração, né? Então a escola vai desfilar e a gente está na apuração. E aí eu falei um pouco da escola, da história das escolas de samba, né? Porque é o maior espetáculo que você tem em termos, no Brasil, por exemplo, em termos de gente assistindo, né? E mobiliza muita grana. Eu estava conversando com a minha irmã a respeito de quanto é para você assistir um carnaval. É caríssimo, né? Se você pegar um setor que não é muito prestigiado, que não é muito caro, um setor barato, vamos dizer assim, você vai pagar aí R$300. R$300 é caro, mas Fabiano, que é o carnavalesco, que se Deus quiser vai entrar aqui na live, ele fala muito, olha só, quanto é que você paga para assistir um show, né? Então você vai assistir um show no teatro, você paga aí R$50 e você não acha caro. Quando você vai assistir um desfile de escola de samba, você vai assistir 6 escolas de samba, né? Então é como se você assistisse 6 shows de 1h10, 1h15, né? Pelos R$300. Você está vendo 6 shows, cada show é 50. Cada escola de samba é um show, um espetáculo à parte.
né? Porque tem toda aquela harmonia, as pessoas, as fantasias, o enredo sempre muito rico, né? Você vai ver artistas, você vai ver muita coisa. É um negócio que eu gostaria de fazer isso na minha vida ainda, né? Ir lá assistir tudo, né? Flavinha tá falando, vale. Eu acredito muito que vale demais. Você pagar os R$300 para assistir aí, você escolhe, ainda mais se a sua escola, eu sou portelense, todo mundo aqui em casa é portelense, Flavinha é portelense, então a Portela é uma escola que nos representa. Eu até coloquei foto, né? Vou colocar foto da Portela, justamente porque é a escola que a gente gosta de assistir e tudo mais. E o que Flávia fala da comunidade, né? Essas escolas de samba, ela tem muito de comunidade, né? Então, quando você vai ver uma Portela, tem a comunidade de Madureira, né? Salgueiro, Morro do Salgueiro, né? As escolas do Rio de Janeiro. Eu sei muito pouco, ou quase nada, das escolas de São Paulo, né? Mas, obviamente, que desfile de escola de samba passou a ser um negócio que acontece no Brasil todo. Então, por exemplo, eu tive a infelicidade, vamos dizer assim, de passar um carnaval em Florianópolis. E aí, quando chegou a hora da noite, né, pô, vou assistir o desfile da escola de samba do Rio de Janeiro. Não, não vai não. Não vai não. Na época não tinha esse negócio tão profuso de internet, então eu tive que assistir pedaços de desfile da escola de samba de Santa Catarina. É muito ruim. Se alguém de Santa Catarina estiver assistindo, me desculpe a sinceridade, é muito ruim. Não é bom, né? Não dá para comparar. Eu não sei por que passa aquilo, mas deve ter gente que assiste, né? Que se passa, né? Sei lá. Tem no Rio Grande do Sul, tem em vários lugares de desfile de escola de samba. Tem em Brasília, tem, mas sei lá. Bom, o samba é eclético, tá certo? Eu não estou aqui criticando o samba em si. Eu estou fazendo um julgamento lícito de minha parte de que eu não gosto dos outros desfiles, né? Acho muito pobre. Rafa Gomes, boa noite. Estamos falando de carnavalesco, né? Estou falando um pouquinho aí dos desfiles de escola de samba que acontecem aí, principalmente no Rio de Janeiro, mas em outros lugares também, né? Tem escola até no Japão, na Coreia, né? Então, a ver, né? Então, comecei no episódio, contei um pouco de quando nasceu isso, né? Isso começa lá em 29, 1930. E aí você tinha um jornal famoso no Rio de Janeiro, o Jornal dos Esportes, onde o Mário Filho, para quem não sabe, é irmão do Nelson Rodrigues, e Mário Filho é o nome que dá ao nome do estádio do Maracanã, né? Estádio Mário Filho. Esse cara, ele é o precursor. Ele, na época, não tem futebol, né? O futebol acabou a temporada, ou não começou a temporada ainda, e, pô, vamos fazer um arrumo aí, vamos fazer um desfile, organizar um desfile. E ele organiza o desfile de escola de samba no Rio de Janeiro, né? Na época não tinha essa coisa de escola de samba certinho, com CNPJ organizado. Eram grandes ranchos, né? Grandes ranchos carnavalescos, lugares onde se fazia o carnaval, blocos, né? Até a própria Portela não era a escola de samba Portela, Vai Quem Pode, né? Então a Vai Quem Pode, que depois virou Portela, o bloco de Oswaldo Cruz, que também tem muita aula da Portela, e a Mangueira, eram blocos carnavalescos grandes, e eles são os fundadores das escolas de samba como são. Isso em 1930, 1932. Em 1935, aí sim, né, o prefeito do Rio de Janeiro, o organizador, decidiu que tem que ter alvará para funcionar. Então, quando você assiste um desfile de escola de samba e você vê a apuração, o que você vê lá é GRES. Todas as escolas têm isso, que é Grêmio Recreativo Escola de Samba e o nome da escola. Então, GRES Portela, GRES Estação 1ª de Mangueira, GRES Salgueiro, né? Então, todas as escolas de samba têm que ter isso, tinham que ter isso, é um alvará de funcionamento, e essa foi a maneira que elas foram registradas, né? Por isso que tem até hoje. E aí, de lá para cá, você tem uma grande festa. O carnaval é a grande festa do Brasil, né? Vamos dizer assim, o ano começa depois do carnaval. Obviamente que começa antes para todo mundo, mas, por exemplo, as escolas têm uma semana de aula e para o carnaval, né? E aí geralmente emenda, ou quem não emenda, quem não gosta de carnaval, que azar, hein? Não vai poder aproveitar, enfim, né? Então, as escolas de samba desfilam, e aí, nesse primeiro desfile, chegaram a ter aí 19 escolas de samba. Você faz ideia do que é 19 escolas de samba desfilando, 19 blocos? Então, precisou separar, né, dividir em grupos, né? Então, em 1950, se não me engano, 54, você divide em grupos, tem o grupo especial, com mais escolas, né, e o segundo grupo. E passou a ter esse desfile que é no domingo e na segunda-feira. Então,
Domingo e segunda são os desfiles das grandes escolas, do grupo especial das escolas de samba do Rio de Janeiro, né? No sábado era o desfile do grupo 1 e na sexta-feira desfiles do grupo de acesso ou alguma coisa assim. Antigamente, na sexta-feira era um desfile de blocos, né, de ranchos carnavalescos só. As escolas de samba vinham depois. E isso tudo acontecendo, fervendo no Rio de Janeiro, e a coisa vai evoluindo, né? A apuração disso desfilou no domingo e na segunda, né? E você tem aí o resultado na quarta-feira, né? E o desfile das campeãs no final de semana seguinte, no sábado. E, obviamente, esse jogo fala da apuração, né? Então, por exemplo, quando eu joguei a primeira vez, as pessoas ficaram um pouco incomodadas, porque, obviamente, não tem como, né? Na hora que acabou a seleção de dados, vamos lá, enredo, 10, nota 10, né? Que é como tradicionalmente se narra aí as notas das escolas de samba do Rio de Janeiro. Então, é empolgante a questão das escolas de samba, você assistir, quem tem paciência, quem gosta, né? Quem acompanha. O jogo saiu no Brasil, mas o jogo quem fez foi um canadense que está erradicado no Brasil. Eu fiz um outro jogo dele já, que é o Seven Breeds. Conheço o Ron Halliday, o nome dele, e assim, confesso que magoou um pouco, né, que um estrangeiro, né, fizesse um jogo sobre o carnaval, mas tá tudo certo, que o jogo ficou bom, o jogo ficou legal, e ele realmente viu ali um propósito. Como assim? Como não tem alguma coisa que seja tão brasileiro, né, e tão característico para você representar e colocar, né, dentro da cultura, né? Enfim, muito legal. Chega um momento nessa live que eu sempre falo do valor, né? E aí, algumas pessoas gostam, outros não gostam, mas é uma referência que eu gosto de dar, porque muitas pessoas me perguntam quanto é o jogo, quanto você pagaria no jogo. Então, existe um site chamado Ludopédia, e no Ludopédia existem jogos de tabuleiro, né, vários, e tem um mercado lá, onde as pessoas anunciam, tem leilão de jogos e tudo mais. E na Ludopédia, os preços variam, em cópias usadas, variam aí de R$180 até R$300. O preço médio, R$246, R$250, né? Jorge Perligeiro, vem... olha, Jorge Perligeiro, eu não sei. Se você estiver falando do Dalton, o Dalton falou que vinha, né? Ou do Fabi também falou que vinha, né? Então, estou esperando esses caras aí. Mas o carioca, ele tem essa coisa, né? Eu sou carioca, mas não tenho, mas eles têm, né? Então, estou esperando os caras aí. Vamos lá. Então, R$246 é o preço médio. Eu não comprei esse jogo quando tive a oportunidade, ele apareceu em lançamento, né, Kickstarter que chama. Eu achei caro, foi lá para 350, 300 e poucos reais, sei lá. E eu optei por não comprar, justamente pelo que eu falei. Existem outros jogos de alocação de dados, onde você pega os dados, escolhe os dados que você quer e aloca no tabuleiro, coloca no seu tabuleiro para fazer uma determinada pontuação segundo determinado arranjo. Eu tenho um jogo chamado Sagrada, que eu já fiz episódio dele aqui no canal. Então, para mim, essa mecânica, ok. Eu já tenho um jogo, eu não teria outro jogo, tá? A quantidade de jogos é absurdo. Ah, Jorge Perligeiro é o famoso narrador, desculpa, não vem. Perdão, Dani Bom, me desculpa a minha ignorância, cara, que absurdo, né? Uma pessoa ignorante. Eu jurava que quem falava esse 10, nota 10, era o Carlos Imperial. Então eu realmente não... Para mim era o Carlos Imperial que gritava lá, mas deve ter morrido, deve ter substituído, e o Jorge Perligeiro é o cara que faz isso aí. Mil perdões, desculpa a minha ignorância, vai ficar salvo aí essa vergonha nacional, né? Então, por R$246 você compra um monte de dados, são 180 dados bonitos, translúcidos, coloridos, são 7 cores diferentes, eu acho, e os tabuleiros, né, que você vai colocar isso aí. Guimarãezinho, BG, muito boa noite. Estamos falando de carnavalesco. Então, tem muitos dados, o jogo é bem feito, o jogo é bonito, o material é muito bom, né? E a esse valor, se você comprar uma cópia usada por R$250, eu acho muito justo. Se você já tem jogos com essa mecânica, vai achar repetitivo talvez, como foi o meu caso, né? E é um jogo
que, sinceramente, é um jogo que ele é muito simples de você explicar a regra. A regra é fácil, você vai pegar 2 dados e alocar no seu tabuleiro. Pronto, acabou. Na sua vez, você só faz isso. Até você encher todo aquele tabuleiro. De toda rodada vai ser jogada uma quantidade de dados, todos os jogadores vão lá, pegam 2 dados e alocam no seu tabuleiro, cada um na sua vez, obviamente, vai passando quem é o primeiro jogador, para você não ficar sempre em último ou sempre em primeiro, para escolher os melhores e piores dados. E você aloca de acordo com esses quesitos que eu falei, de acordo com essa estratégia aí, para poder fazer a melhor pontuação possível, certo? E na primeira vez que você joga, você fica com a cabeça ali ligada, porque você está pensando em alguns quesitos e às vezes você esquece outros. Então, por exemplo, você não pegou números iguais, você não conseguiu números iguais. E tá que aparece dado e não aparece o dado 3 que você precisa, né? As pessoas vão escolhendo dados, não está sobrando o número 3 para você. Você ficou sem, você não vai fazer os 10 pontos na bateria. Ou, na harmonia, você tem que colocar os 4 dados idênticos, iguais entre si. Se você pegou dados amarelos número 5, você tem que pegar 4 dados desse tipo. Você não conseguiu, vai ficar sem a nota 10, né? Jorge Peregrino se tornou famoso pela narração dos resultados. Muito obrigado, Creusita, que beleza. Sabe tudo de carnaval, né? Então, é um jogo que você fica um pouco tenso, mas na segunda vez que você joga, aí você já joga mais tranquilo, porque você tem uma ideia de que alguns campos, alguns quesitos desses, é mais fácil de você alocar o dado. Outros é mais difícil. Então você já vai nos difíceis, porque os fáceis você se arruma depois, né? Então, por exemplo, alegorias, adereços e fantasia. Esses 2 quesitos têm que ser dados iguais. Os mesmos dados. Se você pegou o dado 1 verde, 2 amarelo, 3 azul, 4 vermelho, você vai ter que pegar de novo 1 verde, 2 amarelo, 4 azul para fantasia. A mesma configuração de dados, certo? E isso nem sempre é fácil, mas se você se organizou no começo do jogo, aí você facilita a sua vida, né? Porque depois você vai fazer os outros quesitos de maneira mais simples. Então, por exemplo, eu decidi que dados amarelos eu vou colocar aqui no samba enredo. Então, o resto da escola não vai ter dados amarelos. Pronto. É uma maneira que eu já me organizei aqui para poder fazer a melhor pontuação possível e ganhar o 10 no samba enredo, tá? Gente, a minha expectativa era que os meus queridos aí aparecessem, né? Eu convidei para essa live 2 pessoas que eu gosto muito, 2 amigos, que são o Dalton, né, e o Fabiano. O Dalton, ele é diretor de harmonia da Mangueira, né, e ele estava enrolado, ele estava num lugar que estava sem luz, e, enfim, estava enrolado, mas geralmente ele é enrolado mesmo, né, mas ele aparece, né, e é diretor de harmonia da Mangueira, justamente porque eu queria que ele explicasse um pouco como funciona a harmonia numa escola de samba, que eu não faço ideia, né. Assisto vários desfiles e tudo mais, mas não ouço aquilo que ele fala, não sei como é que são os jurados. Eu gosto de assistir o espetáculo, ver algum outro comentário e ver muita coisa e comentar, né? Mas o Dalton não está aí até agora. Fabiano é um cara fantástico, tricolor, né? Que ele é compositor de samba enredo. Então ele compõe o samba e ele coloca o samba dele para escolas, né? E aí é muito icônico isso no Rio de Janeiro. Quem decide o samba é a comunidade, mas existe um concurso. E nesse concurso, até a Globo passou uma época, e nesse concurso várias pessoas podem colocar o samba. Aí a pessoa coloca o samba, canta o samba lá, e as pessoas da comunidade julgam e escolhem qual vai ser o samba. O Fabiano, ele coloca sambas em vários lugares, ele é da São Clemente, né? E ele compôs o samba da São Clemente, que a São Clemente ganhou, ele ganhou o concurso, né? E o samba dele vai ser tocado na São Clemente, que vai desfilar esse ano. A São Clemente ano passado caiu, e aí esse ano vai fazer um carnaval para subir para o grupo de acesso, né? E o samba é do Fabiano. E o Fabiano é né? A gente chama de bicampeão, né? Porque ele é a segunda vez que ele consegue ganhar o samba e ser o compositor campeão da São Clemente, né? Então ele já fez isso anteriormente, né? A São Clemente, quando subiu da outra vez, foi com o samba dele, né? E agora, de novo, Urso Preto da Favela, um beijo, querido, tudo bem? Estamos falando de carnavalesco, carnaval, o jogo está aí no Instagram e lá no YouTube, né? Então, Fabiano Paiva é um cara fantástico, sabe tudo de samba, estava com tudo anotado, não sei o que aconteceu, deve ter tido um problema aí, mas esses 2 caras,
eu participo de uma mesa redonda, falar de futebol, com esses caras, né? E são caras do samba. E o samba, eu acho muito bacana isso no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro você tem um astral, na época de carnaval, e o Rio de Janeiro como um todo, né? Muito diferente. E, então as escolas de samba, elas não se misturam com o futebol de maneira conflituosa. Você está lá na apuração, você tem o pessoal da Mangueira, está perto do pessoal da Portela, está perto do pessoal da Beija-Flor, todas as escolas estão ali numa boa. E aí, na apuração, você consegue ver gente com camisa do Flamengo, do Fluminense, do Vasco, do Botafogo, do América. Não se mistura isso, né? Não chegou a ser proibido, mas as escolas do Rio de Janeiro são tão tradicionais, tão antigas, e tão maiores do que essa brincadeira, essa briga clubística, que não dá, né? Em São Paulo, no começo, era obrigatório, no regulamento era obrigatório, a Mancha Verde e a Gaviões, elas não poderiam estar no mesmo grupo. Quando uma estivesse no grupo 1, a outra tinha que estar no grupo 2. Mesmo que a do grupo 2 subisse, se a do grupo 1 não caísse, não subia, né? Agora mudou, não sei há quanto tempo mudou, não acompanho, mas você tem essas escolas estando no mesmo grupo. E aí acontecem coisas bizarras, né? Por isso que eu não comento do Carnaval de São Paulo, porque eu não conheço. Mas coisas bizarras de, por exemplo, o desfile da Gaviões da Fiel, né? Simplesmente um desfile específico, o tema era a Amazônia. Não tinha verde na avenida, né? A escola é preto e branco e não usa verde nem a pau, né? Então, tinha floresta azul, tinha flor vermelha, tinha flor de tudo quanto é cor, mas verde não existe verde na fantasia, em qualquer lugar da Gaviões, né? Isso é muito diferente. Isso me lembrou uma placa que dizia, no RG não vai acontecer o mesmo de São Paulo, carioca é educado, é isso aí, né? Eu acho que mais que educação, cara, porque assim, essa coisa de torcida organizada do futebol é um negócio muito sério, e assim, elas conseguiram sobreviver e continuar existindo fundando escola de samba. Olha que coisa doida, né? Então, a Gaviões da Fiel, quando vai ser taxada como torcida organizada, não, eu sou escola de samba, cara. Sou registrado, sou escola de samba. É outra coisa. Então você não consegue mexer muito. Em São Paulo, em 95, eles desfizeram, acabaram com todas as torcidas organizadas. Tanto a Gaviões como a Mancha Verde já eram escolas de samba. Então, não adiantou nada, porque você continua com o grupo. E são torcidas que são bem feitas, bem organizadas, mas ainda assim tem o caráter de torcida organizada. Então tem toda aquela questão de violência ainda e tudo mais. No Rio de Janeiro, em conversas com o Fabiano, com o Dalton, por exemplo, existe uma escola de samba que tem um alinhamento aí com o Botafogo, tem uma outra lá, alinhamento com o Vasco, mas não é a representação que tem no futebol, não é a polarização do futebol, não tem nada a ver. Em determinado momento, alguém tentou equiparar e fazer, o cara que torce para o Flamengo, ele vai para a Mangueira, o cara que torce para o Vasco vai para o Portela. Isso não funciona, não existe porque é setorizado. Então assim, no Morro da Mangueira tem vascaíno, tem tricolor, tem todo mundo, e todo mundo gosta da Mangueira, gosta do samba e acabou. Não tem essa coisa do futebol. Então é bacana você falar de um aspecto cultural, como é o carnaval, especificamente da escola de samba, e entender esses meandres, né, que tem no Rio de Janeiro, muito diferente do que em São Paulo, né? Daniela Oliveira, boa noite. Estamos falando de carnavalesco, estou já chegando no finalzinho, porque minha live não é para durar muito, né? Não é para durar muito. Quarta-feira, classicamente, tem futebol, não está tendo ainda, mas vai ter, né? Então a minha live era só aqueles 30 minutinhos para a gente falar do jogo. Infelizmente, eu peço desculpa a todos vocês, eu não estou com o jogo aqui, né? É um jogo que não pertence à minha coleção, é do meu amigo Daniel Conde, eu peguei emprestado, fiz a gravação e devolvi o jogo, né? Já peguei até outros jogos para fazer gravação, porque a minha coleção particular, ela tá acabando já, né? Então eu não tô com poucos jogos para fazer, então eu pego emprestado de um amigo aqui e um amigo ali, né? Então, e no jogo dava para você ver. No Instagram vai ter lá o tabuleiro, eu botei foto do tabuleiro e de algumas coisas que tem no jogo que são bem peculiares, né? Porque é um tabuleiro bonito, o jogo fica bonito, é muito agradável de jogar, mas tem essas particularidades. Uma pessoa que está começando, que nunca jogou nada, vai se divertir, né? Vai fazer uma pontuação, que por exemplo, aqui são 9 quesitos, você fazendo 10 pontos, você faz 90 pontos. A primeira vez que eu joguei, eu fiz 54. A minha escola foi rebaixada, porque tem lá, brincando, né, ele fala lá, você fez menos de 60 pontos, você caiu, né? Então eu fiz 54, fui rebaixado.
E pouca gente consegue fazer os 90. Você chega ali em 84, em 83, na segunda vez que eu joguei eu já fiz 79, já evoluiu um bocado, né? Então, joguei algumas vezes, é um jogo muito bacana, mas no começo é difícil de você saber qual quesito é mais fácil, por qual quesito você começa, né? Por onde você começa? Você pode começar por qualquer um, mas qual que é mais fácil completar, qual que é mais difícil completar, o que eu posso deixar para o final para facilitar a minha vida, né? Eu gostaria um dia ainda de fazer alguns vídeos vamos dizer assim, de mostrar o jogo, né? Fazer um gameplay. Mas eu não consegui fazer ainda, então isso ficou diferente. Mas esse aqui é um jogo que eu faria um gameplay muito facilmente, né? Porque é só você escolher os dados e colocar, então é bem simples, né? Gente, alguma pergunta, alguma colocação? Alguém tem alguma coisa que gostaria de saber a respeito do jogo, né? Eu sempre falo do preço, eu falo por que está na minha coleção, por que não está na minha coleção, se vale a pena, se não vale. Então, é um jogo muito bonito, muito bacana, gostoso de jogar, tem uma rejogabilidade alta, né? Porque você vai sempre tentar se desafiar. Obviamente que quem tem mais experiência no jogo vai jogar um pouco melhor, mas é um draft de dados, então você vai jogar dados e o dado está ali. Pode não aparecer o número que você quer, né? Então, é muito bacana, mas tem essas limitações aí. As pessoas vão se divertir jogando e é bem temático e bem dentro do tema, né? Meu muito obrigado a todos, né? Eu estou encerrando aqui. Vou dar uma bronca nos dois que ficaram de aparecer e não apareceram na minha live, né? Mas tá tudo certo, porque o importante é vocês saberem um pouco mais do jogo e verem aí se é um jogo que vai para sua coleção, se você vai comprar, se você quer jogar. Não é um jogo que ficou tão, vamos dizer assim, que apareceu tanto, né? Pouquíssimas vezes eu vi ele em lojas de jogo, né? Conheço pouquíssima gente que tem, né? Mas é um grande jogo, é um jogo bacana com um tema que faz muito parte da nossa cultura, né? O carnaval é um espetáculo que faz muito parte da nossa cultura. Eu não conheço outro país que celebra tanto, que vive tanto o carnaval e um carnaval tão variado, né? Porque o carnaval que tem no Rio de Janeiro com esse desfile, algumas pessoas acham que é só o desfile. Não, tem desfile, tem bloquinho pra caramba no Rio de Janeiro, todo mundo fala muito bem do carnaval do Rio de Janeiro. Eu estou aqui em Maceió, aqui tem o Pinto da Madrugada, né? O Galo da Madrugada vai sair no Recife, aí já tem o Pinto, tem lugar no interior aqui que tem o Ovo, tem o Peru da Madrugada, é um carnaval diferente, cada lugar do Brasil celebra o seu carnaval de um jeito, eu acho isso muito legal. E um tema, estamos na época do carnaval, né? O carnaval está chegando, então calhou de fazermos esse episódio para o carnaval. Meu boa noite, meu muito obrigado a todos que apareceram por aí, Daniela, Urso Preto, aqui temos Creuzita, o Guimarães, Flavinha, Dani Bom, um beijo a todos, muito obrigado, né? E dá uma olhadinha depois no episódio, dá uma olhada no Instagram, tem mais jogos, né? Eu vou postar as fotos, né? Que eu vou colocar fotos de carnavais e vou colocar fotos do jogo e até a próxima, né? Tchau, tchau, gente.